A situação que nós damos início é esse segundo ciclo, Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. A segunda palestra, nós já tivemos uma. Então, a palestra de hoje será sobre China e Brasil, novas perspectivas. Então, a mesa é composta, na hora de apresentação, pelo professor Dr. Teijin Gu, que é graduado em língua inglesa e literatura pela Harbin Normal University de Beijing, é mestre pela Peking University e doutor em artes, rádio e televisão pela Beijing Normal University. É professor adjunto de língua inglesa e tradução na Universidade de Comunicação da China e trabalhou como diretor de legendas e dublagem de vários filmes, como O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, Star Wars. E atualmente é diretor do Instituto Confúcio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é entidade aqui, existem 3 institutos no Brasil que se dedicam ao ensino da língua da cultura chinesa para todas as comunidades do Rio Grande do Sul. Thank you very much for being here. Também queria agradecer a presença da professora Rita, que é a atual diretora do Instituto Confúcio pela Universidade. Em seguida, a mesa é composta pelo estudante Vitor Alessandro Ribeiro, que é graduado em Ciências Sociais pela USP de São Paulo, Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, tem uma estada na área de comércio exterior em Xangai durante 2 anos, onde graduou-se em língua chinesa, e faz mestrado em Sociologia no programa dessa universidade, é membro do grupo de pesquisa da violência e cidadania. E, em terceiro lugar, o professor Ari Rosenberg, que é geólogo pela URGS, mestre e doutor por essa universidade, foi diretor do Instituto de Geociências, docente do Instituto de Geociências dessa universidade, lidera o grupo de Geoquímica e Litogeoquímica e tem trabalhado como pesquisador visitante na Universidade de Turin, na Alemanha, Rotemburgo, Ben Gurion, Israel, Instituto Weizmann, Israel, e também tem 5 viagens à China como professor visitante, e também membro do Comitê Assessor do Centro aqui na sua área, da CAPES, e é revisor de vários estudos. Então, muito obrigado, professor Ari. E está no caminho pela BR-116, o professor Sérgio Schneider, que é graduado em Ciências Sociais por essa universidade, é mestre em Sociologia pela Unicamp e doutor pela Universidade de País 10 e pela URGS, e fez doutorado na Cardiff University, professor associado do Pós-Graduação em Sociologia do Pós-Graduação de Desenvolvimento Rural, e coordena o grupo de pesquisa, e também tem fez 2 viagens como pesquisador sobre produção alimentar na China. Ele está a caminho. Eu só tenho que pedir desculpas, eu vou ter que me ausentar às 3 horas, porque eu tenho uma tese amanhã no Rio de Janeiro e a passagem que mandarem às 5. O professor Ari vai ter a gentileza de coordenar depois o debate. Então, eu passaria de imediato a palavra ao professor Gu. 首先欢迎大家的到来，谢谢主席周 C， 谢谢您。今天呢，我用中文来向大家做演讲啊，这也是巴西这边的朋友给我的建议。但是我讲的内容呢，都会用普语体现在这个 PowerPoint 这种文件上面，大家能够看到我讲的内容。 能够听到我说的汉语，能够看到我讲的内容。Ele agradeceu a todos por essa oportunidade, dizendo que vai fazer a palestra dele em chinês e que a apresentação é em português, então a gente consegue acompanhar para e passa. 谢谢，你来做翻译。不客气啊。不客气。首先呢，我向大家来介绍一下巴西南大河州联邦大学孔子学院这么长的名字，说是这个我们这家孔子学院的中文的名字。
要一句句帮忙我大概讲完好吗？这个孔子学院是一家这个非盈利的教育机构啊，总部设在北京啊，我们这所孔子学院呢是由巴西的南大河州联邦大学和中国北京的中国传媒大学合办的啊，是2012年4月25日成立的。我们的办公地点在山谷校区啊，但是我们的教室、我们的教学点在不同的地方啊，有这个市中心的校区，有山谷校区，还有这个我们的管理学院校区啊，有我们的教室。Basicamente, ele está fazendo a leitura do texto, dizendo que é uma instituição sem fins lucrativos, que faz parte do governo chinês, do Ministério da Cultura chinesa. Falou do ano de fundação, aqui nessa universidade, no dia 25 de abril de 2012, como nós sabemos. E além dessa sede aqui, temos outras tantas no Brasil, são 300 no mundo, e no Brasil somos 6 unidades. 下面介绍一下我们孔子学院的主要任务啊，有这么几个方面啊，说第一项就是提供各层次、各类别的汉语语言教学啊，很高兴告诉大家，我们这学期呢有100多名学生来我们学院学习汉语。Que o propósito é oferecer essa aproximação cultural, oferecer o ensino da língua chinesa, e ele é muito grato em dizer que tem mais de 100 alunos nesse momento. 第二项就是我们还提供教师培训服务，就是我们要培训一些当地的巴西朋友啊，培训他们汉语啊，将来请他们来做汉语教师啊。当然，我们也为当地的其他机构培训汉语教师。São ainda alguns estudantes estrangeiros que estão conosco, e existe ainda a possibilidade oferecida de fornecer o teste do exame do Hanyu Shaping, o exame de teste de nível, para depois, inclusive brasileiros que queiram se registrar, ter o reconhecimento legal para ensinar a língua chinesa. 是的，他刚才谈到了这个汉语考试啊，我们的汉语考试第一次举办呢是在今年的10月20号啊，很快我们就要举办第一次的 HSK 考试了。我就接着讲完啊，讲完你再一起介绍。我们的第4项任务呢是组织我们本周的尤其是阿里格里港市的这个学生去参加大中学生的汉语桥比赛啊。这个比赛呢有时候在圣保罗举办，有时候在其他城市举办以前曾经在圣保罗举办过。我们有这个任务。第5项任务呢，就是我们还要开设一些文化课程啊，这是第5项文化课程。这里面包括书画的课程、太极拳的课程、厨艺等等啊。第6项呢，我们还要在这个孔子学院总部的资助下，组织巴西的学生、教师、教育官员到中国去访问、去参观啊。第7项就是推荐当地的学生，申请由中国国家汉办提供的奖学金到中国留学啊，这是第7项啊。第8项呢是举办一些活动啊，包括文化讲座、艺术展览、文艺演出等等。Basicamente, nesse momento, ele apresentou os do 4º, 5º, 6º, 7º e 8º pontos, que são os principais serviços prestados pelo Confúcio. Essa possibilidade de uma competição de língua chinesa ele chama de Hanyu Bisai. Bisai é a partida, então os estudantes se habilitam, estudam, aprendem e vão para São Paulo, é um encontro anual, e lá as pessoas que se destacam, os alunos e estudantes que se destacam, têm a possibilidade de estudar depois na China com bolsa. Oferece ainda curso de cultura chinesa, de caligrafia, de Tai Chi Chuan, culinária chinesa. Organiza grupo de estudantes e professores para ir realizar visitas e visitar passeio também. A bolsa de estudo está vinculada também ao Hanyu Bisai e as palestras sobre exposições e artes para
incrementar essa aproximação. 好，下面我想谈一谈这个关于这个巴西和中国两国这个之间的这个发展的前景合作的前景。Que agora ele vai apresentar um pouco mais dessa parceria do contato do Brasil e da China. 大家可以看到，在这张地图上这里是中国，这里是巴西两个国家。中国这个地图的这个形状有点像一只雄鸡而巴西的这个地图这个形状呢，有点像一只青蛙。这两个国家是世界上比较大的国家，这两个国家距离非常遥远，正好在地球的两端两面。假如说这是地球，这边是中国、巴西的地图，正好在地球的两端，所以是最遥远的国家。Ele destaca a forma de galo e a forma de um sapo, que são dois países, ele brinca com as formas para dizer que são muito diferentes e que pela distância no globo ainda tem pouco contato na história como a gente conhece. 所以由于距离上的障碍呢，在历史上交往就比较少。Na história a gente tem muito poucos registros de contato. 大家在这张地图上可以看到我们今天的这个两国之间的航空航线那么由于有了现代的这个交通的方便我们有了现代的飞机，有了轮船，我们就克服了距离上的障碍，这样两国之间的交往就越来越频繁了。Que as distâncias cada vez menores, 中国e Brasil之间的航线são as linhas que conectam, sejam via aérea ou marítima, então está apresentando isso para dizer aquilo que a gente sente, enfim, que as distâncias estão se encurtando. 我们说中国和巴西是两个大的国家，我们做一下比较先说这个领土面积国土面积，巴西的领土面积是851万平方公里居世界第5位就是巴西在领土面积上是世界上的第5大的国家Nesse instante ele apresenta o que está escrito abaixo, que são 8,5 milhões de quilômetros quadrados e ocupa o 5º lugar no mundo. 中国的领土面积是960万平方公里在世界上排行是第3位。E a China, com 9,6 milhões de quilômetros, ocupa o 3º lugar como o maior país do mundo. 再看这个人口巴西人口是1亿8千万，居世界第5位。中国人口是14亿，居世界第1位。A população está destacando 180 milhões, desculpa, e 1,4 bilhões da China. 再说这个经济总量和这个 GDP 巴西2012年的这个 GDP 或者是生产总值是24000亿，居世界第6。中国为73000亿，居世界第2。Os dados da macroeconomia, PIB, 2,4 trilhões de dólares no Brasil, 6º lugar no mundo, e a China com 7,3 trilhões de dólares o 2º. 所以从人口、从领土面积、从经济上讲，巴西和中国都是世界上比较大的国家。Por isso, em termos territoriais, populacionais e econômicos, esses dois países são duas forças do mundo, duas potências do mundo. 那么有一个好消息good news， 就是在2012年根据巴西的一个叫 Estado 这样的一个新闻社的一个报道中国呢已经超过了美国，成为巴西的第1大贸易伙伴。就是说，中国和巴西之间的这个贸易已经占到了世界的第1位。Ele falou que a China já ocupou o espaço que tradicionalmente era dos Estados Unidos como parceiro comercial do Brasil. 刚才我说的可能不是太准确，我稍稍再纠正一下，就是说，中国已经成了巴西的最大的贸易伙伴，就是说，巴西向中国出口的产品和巴西从中国
进口的产品那么都是超过其他国家。E que esse fluxo comercial ele vai nos dois sentidos. A China já é o maior parceiro comercial, o maior comprador brasileiro, e o Brasil também, de todos os países de quem ele importa, a China é o maior parceiro. 是的，那么贸易往来，我们进口出口的主要商品呢，主要包括这样一些比如说大豆巴西向中国出口大豆钢铁、纸浆等等。而中国向巴西出口呢是煤炭、焦炭、电机等等。Que basicamente ele está mostrando os produtos da pauta, os principais produtos da pauta comercial são agrícolas e industriais, basicamente industriais de lá para cá, e como a gente sabe, produtos primários daqui para lá. 所以显然，这个贸易的主要的产品呢是工业的和农业的产品。Que isso é um desafio muito grande em relação ao tipo de mercadoria que se troca. 那么就出现了问题了相对于我们的产品贸易，我们的文化交往、我们的文化贸易就很少了。E temos problema também com não só trocas comerciais, mas a gente tem problema da comunicação para ser enfrentado. 比如说电影比如说电视节目、书籍、文艺演出、教育交流，比如说互派留学生都比较少。Mercadorias culturais, filmes, programas de TV, livros, peças teatrais. Ele diz que é muito raro o comércio bilateral nesses produtos culturais. 比如说电影巴西和中国都是生产电影比较多的国家比如说2012年，中国生产的电影呢是745部，745部。Dizendo basicamente que são países muito produtivos na indústria cinematográfica e que são 745 filmes produzidos na China no ano passado, 2012. 我没有查到巴西的准确的数据但是我知道巴西的生产的电影也不少的。Ele também sabe que a produção cinematográfica do Brasil também não é escassa, mas conhece muito pouco. 但是这里我请问大家，你们能经常看到中国的电影吗？ Você já viu algum filme chinês? Ele pergunta para vocês. 是的，很少的，是吧？ Ele afirmando que são poucas pessoas. 我告诉大家，我在北京很少能看到巴西的电影。E ele também diz que em Beijing são muito poucas as pessoas que viram filmes brasileiros. 如果我想看巴西电影，我只能到互联网上，到这个巴西的网站上才能看到。如果我想看巴西的电影我必须到互联网上 Internet， 到巴西的网站上才能看到巴西的电影。 Se ele for na internet e fizer a busca, ele consegue achar bastante filme brasileiro. 是这样的好，再说说学生的情况，留学生的情况Aí a situação a respeito de estudantes estrangeiros. 2012年到2013年间中国出国留学的人数呢是39万人。 有39万的中国人在外国读书。Nesse ano de 2012 e 2013, nesse período, foram 390 mil estudantes chineses que foram a outros países para estudar o idioma, para estudar. 那么，可是到巴西来的同学呢就中国学生到巴西来留学的不到5000人。 Não chega a 10 mil pessoas a quantidade de brasileiros que vão para lá, para a China. 对，还不到1%，还不到总量的1%。1%。所以大家可以看到这个图这个图，最多的是到美国 United States、England，等等其他的国家那么巴西都不在其中，因为巴西到巴西来的学生还占不到1%。 Que os estudantes que vêm do Brasil ainda não chegam a 1%. O azul maior é Ingor, Estados Unidos, o segundo é Inglaterra. A Rússia, Canadá, Hong Kong na sequência, o azul, Japão, França, Alemanha.
Isso, em Coreia, enfim, aí os outros países eu não consigo ver direitinho. 好的，我们再下一题那么在中国学习的巴西留学生是多少呢？我们这有一个统计的数据就是说，在中国去年2012年，在中国学习的外国学生有大家看到这个数字就是这个是有。是1000的吗？就这个数字30多万那么，巴西在中国的学生的人数，统计呢，也是不到5000人，甚至是不到4000人。Que basicamente, está repetindo que a quantidade de brasileiros que estudam na China mal chega a quantidade de 4.000 pessoas diante desse quadro de outros países que a gente tem. 所以两国互派的留学生很少。Por isso, estudantes estrangeiros de intercâmbio também quantidade muito escassa. 对，当然也包括自费留学的留学生，不想来到对方学习的留学生也是很少。Mas ainda é muito escasso essa parceria acadêmica. 好，那么现在就要谈到我的结论了跟大家我给大家举的这些例子，我想说明什么问题呢？那就是中国和巴西在贸易上是有些失衡的失去平衡的。在商品贸易方面做得比较好我们两国的商品贸易已经做得很好了，但是在文化贸易方面做得还很不够。Dizendo que o comércio de bens e produtos comerciais, assim, mercadorias de outros tipos que não culturais, é bem satisfatório o fluxo, é intenso, mas que no comércio de produtos culturais ainda existe uma escassez, ainda existe uma certa fraqueza e uma troca desbalanceada em relação a produtos de cultura. 那么换一句话说呢，就是中国和巴西的这个文化交流前途广大，还有很大的发展空间。前途广大，就是还有很好的远景。E ainda existe bastante prospecto, existe bastante oportunidade para que isso ocorra. 好的。下面我做一个广告这学期呢，孔子学院和伊良合作要举办一项活动，就是电影的展映我们首先安排了5部电影的放映，大家在屏幕上可以看到放映的时间。最早一次是9月24号，然后是10月1号、10月15号、10月29号和10月5号。这些电影呢都有葡萄牙语的字幕欢迎大家来这里，就是这个报告厅来看这些电影。Essas são as datas e filmes chineses que serão mostrados, serão exibidos aqui, está convidando todos a assistirem. 所以文化交流就从我们开始做起了。Por isso, hoje ele está com essa preocupação de trazer essa difusão cultural para vocês. 是的，谢谢大家。Obrigado a todos. 好，也谢谢我的搭档的翻译谢谢你的翻译。谢谢。好，谢谢大家。Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ou melhor, eu não pertenço, eu faço parte dela há mais ou menos 45 anos e hoje
Sou professor ainda do Instituto de Geociência da UFRGS. Minha experiência com a China tem sido muito rica. Eu gostaria de dar esse depoimento para vocês, e principalmente aqueles que têm algum temor, digamos, de que o país é muito longe, muito difícil. Eu já estive várias vezes na China a convite de colegas chineses, 5 ou 6 vezes, trabalhando principalmente no norte da China, norte e nordeste da China, a convite de várias universidades. E o que eu posso dar como depoimento para vocês é que eu sou melhor. É que eu sou um entusiasta, digamos, da cooperação com a China e entusiasta também com a China. Eu vou passar para vocês, ao mesmo tempo que, digamos, eu vou tentar passar a todos uma ideia das experiências que eu tive na China como brasileiro e, ao mesmo tempo, falar um pouco sobre as perspectivas de cooperação. Essas eu vou mostrar a vocês no final, que estão ainda um pouco complicadas, tanto por parte do CNPq como por parte da CAPES, mas não tão complicada que não nos permita fazer uma ida e volta à China. Bom, todos reconhecem essa estátua do Mao, ela está presente, digamos, em todos os ambientes e em todas as cidades que vocês possam considerar. Algo interessante que me passaram lá, digamos, a juventude chinesa tem um contato e uma ideia muito vaga do papel do Mao na política chinesa. Na verdade, eu diria para vocês assim, isso me surpreendeu de uma certa forma, porque o país se ocidentalizou muito rapidamente e alguns dos seus valores históricos, digamos, ficaram um pouco perdidos para a juventude. Esse é um fato que eu pude sentir, digamos, conversando com estudantes das várias universidades onde eu estive. China é um país extremamente moderno. Extremamente moderno, um país limpo também, digamos, muito organizado sob vários aspectos, tanto social como economicamente, e muito seguro. Passeio de alguém, mulheres, por exemplo, à noite não oferece nenhum perigo. Eu cansei de sair nas várias cidades, Beijing inclusive, à noite, às vezes de madrugada, e nunca tive absolutamente nenhum problema. Vai dizer para vocês alguns aspectos interessantes dos países. Quase não se vê mendigos na Índia. São muito poucos no dia a dia e nas ruas. Em outras palavras, digamos, é algo que para nós, inclusive, é muito diferente. Se vê alguma coisa, se vê, digamos, esse tipo de miséria que para nós é o cotidiano, mas de uma proporção infinitamente menor, digamos, da que a gente vê nos países ocidentais, inclusive nos países desenvolvidos. Ainda que, digamos, tendo uma modernidade extraordinária nas construções, coisas muito alojadas, eles preservam alguns estilos europeus, inclusive. Eu, por exemplo, tive algumas vezes em Harbin. Não sei se vocês têm ideia, Harbin fica a nordeste da China, e ela, até o início do século passado, era
ocupada pela Rússia. Harbin, por exemplo, em Harbin você vai encontrar construções com estilo russo na parte mais antiga e mesmo no centro da cidade, num contraste muito grande com as construções extremamente modernas que vocês encontram em Harbin. Harbin é um centro industrial extremamente grande, uma cidade também grande, desenvolvida, muito interessante, que eu recomendo a todos que tiverem oportunidade de passar. O povo extremamente cordato, extremamente acolhedor nas suas relações, eles estão prontos sempre a prestar alguma informação. O problema somos nós não entendemos o que eles falam. Não foi uma nem duas vezes, mas várias vezes em que eu saía pegando um táxi para um determinado local, entrava no táxi e dizia uma palavra simples, por exemplo, computador, ou na verdade o que eu queria dizer, existem, por exemplo, em Beijing, uma área enorme que é um verdadeiro shopping center de informática. E às vezes eu entrava no táxi e dizia computer area ou qualquer outra palavra desse tipo, descia do táxi no mesmo local, entrava no outro, repetia a mesma história, difícil. Bom, em alguma das vezes eu desisti e voltava para o hotel. A gente sempre tem que sair com um cartão em chinês com o nome do hotel. Mas afora essas pequenas dificuldades que eu diria para vocês, a vivência da China é extremamente rica e muito diferente. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, um casal de velhos e vejam ao contrário, eu diria que em muitos casos nós vemos no Brasil, a velhice é uma etapa da vida muito respeitada lá. Os filhos têm um extremo respeito, digamos, pelos velhos, que são os anciãos e, portanto, teoricamente possuem mais sabedoria. Domingo, por exemplo, no domingo deles, é muito comum vocês irem aos parques ou a um museu e a família ou os filhos estarem levando velhos, às vezes em cadeiras de rodas, para terem uma vivência fora das suas casas. Então vocês veem aí um casal de velhos numa praça, claro que eles são aposentados e vocês veem isso com muita frequência. Crianças são algo extremamente precioso para eles. Eu não vi, sinceramente, diferenças entre crianças meninas ou meninos no tratamento pelos pais. Elas são tratadas com muito carinho, mães e avós levam nos parques e pais também participam muito de tudo isso aí. Enfim, as crianças são algo muito precioso. Aqui um chinesinho com documentos à mostra, mas essa é a maneira como eles costumam levar as crianças, né? E se deixam fotografar e também querem nos fotografar. Quer dizer, frequentemente, eu andando pelas ruas, vinha uma mãe correndo atrás de mim, me dizia algo que eu não entendia, mas eu sabia que o que ela queria era que eu ficasse com o menino no colo e ela me fotografasse com o menino. Bom, Beijing é algo extraordinariamente grande. É uma cidade muito grande, muito moderna, que tem ainda os seus lados, né? Eu acho que vale a pena dar uma ideia para vocês disso que vocês talvez, alguns já experimentaram, outros que venham a experimentar no futuro, fazendo turismo ou intercâmbio com a China. É uma cidade que mistura o moderno e o tradicional. Vocês veem
edifícios como esse, suntuosos, mas ao mesmo tempo vocês veem essa neblina, né? Eu costumo dizer que a China nos deixa uma impressão errônea vendo esse tipo de situação, porque quase todo turista que vai para lá, ao ver essa neblina, que na verdade é uma poeira, relaciona isso com poluição atmosférica. Ok, existe poluição atmosférica, existe uma quantidade enorme de carros lá, mas em Beijing não só a poluição atmosférica, na verdade vocês têm toda a areia, que é o silt do deserto, que chega com os ventos. Então não é aquilo que a gente está acostumado a ouvir. A China ou Beijing tem essa neblina por causa da poluição. Não é dessa forma. Tem muita poeira no ar. E isso é devido aos ventos que trazem o silt do deserto. Por essa razão, vocês frequentemente vão nas praias e vão encontrar uma quantidade enorme de pessoas com máscaras, mas exatamente para proteger. Não estou dizendo com isso que não haja poluição na China. Existe. Sim, existe porque eles tiveram um desenvolvimento extremamente rápido. E o desenvolvimento industrial, evidentemente, eu trabalho com esse assunto, ele traz muitos reflexos. Quer dizer, hoje eles cuidam muito mais do meio ambiente do que cuidavam há décadas atrás, quando era evidentemente necessário todo aquela atividade industrial desenfreada. Eles tiveram que sair de uma condição de um país subdesenvolvido para se tornar um país superdesenvolvido em função da atividade industrial. Então, evidentemente, as cicatrizes no meio ambiente ficaram. Numa das ocasiões que eu participei de eventos lá na China, aliás, essa foi até a última, foi na Universidade Shenyang. O número de universidades, deixa eu dizer para vocês, é extremamente grande. Tá? É um número muito grande, são muito modernas, universidades às vezes espalhadas em vários campi, e quando eu falo campi, na verdade, espalhadas por várias cidades. E o número de alunos é extremamente grande. Esse era o reitor da Universidade Shenyang. Ele, na verdade, eu estava participando na ocasião de uma abertura de um grande museu, que é esse aqui. Foi a minha última viagem em 2011, final de 2011, eu fui 2 vezes para lá. O museu, para vocês terem uma ideia, é um museu principalmente de paleontologia, mas é geologia. É um museu de 10 mil metros. E um colega meu, que é, digamos, um paleontólogo muito famoso lá, construiu num prazo espantoso. São 10 mil metros. Ele fez esse museu com tudo que há de mais moderno e interativo em termos de museu, em menos de 2 anos. Quer dizer, quanto tempo levaria aqui no Brasil? Certamente 10 anos. Essa universidade colocou dinheiro. Na verdade, foi 1 ano e alguns poucos meses, porque entre uma estada minha e a outra, o museu já estava pronto. São 3 dos bons amigos que eu tenho lá. Na verdade, opa, eu estou contando. Tem um flash aqui. Bom, à direita, vocês veem aí, é o meu anfitrião normalmente, que é o professor Sungui. É o professor Sungui, um paleontólogo muito famoso. Bom, aqui vocês estão me vendo, e aqui um grande amigo meu, a gente se chama inclusive de irmão, que é um afegão. Ele foi reitor da Universidade de Cabul e também ministro de Minas e Energia do Afeganistão. A gente tem laços até familiares, e várias vezes estivemos juntos na China. Essa é uma fotografia de um trabalho de campo, exatamente na mesma ordem, o Sungui e o Raman Ashraf, que hoje é embaixador ele é geólogo também, brilhante homem.
ele é embaixador do Afeganistão na Alemanha. Atrás, como um papagaio de pirata, está um outro colega que quis aparecer na fotografia. Nishida é um japonês. Nishida, na verdade, eu brinco com ele, foi meu salvador, porque num dos trabalhos de campo que a gente participava, eu invertei como bom brasileiro de cortar um caminho e caí numa areia movediça. Então vocês podem imaginar a cena de eu afundando lentamente, não tendo no que me agarrar, né? E o Nishida foi lá, pegou, parecia um filme, na verdade, quebrou um galho de árvore, me deu para mim e lentamente eu fui sendo puxado, né? Claro, deixei meus tênis ficaram lá, né? Mas foi uma experiência ótima também, apesar de perigosa, né? Aprendi a não sair mais das trilhas da China. Isso é verdade em tudo. Quer dizer, tem que se obedecer absolutamente, digamos, o modelo. Essa Universidade Shenyang, eu digo isso porque eu estou vendo muitos jovens aqui, talvez muitos interessados em fazer intercâmbio na China, oferece uma oportunidade muito grande de intercâmbio. Esses são os dormitórios que vocês veem dos estudantes lá. Nada parecido com nossa casa do estudante. São vários e vários blocos. Tá? Lá vocês vão encontrar, na verdade, estudantes de todo mundo. E essa não é uma universidade de grande porte, é uma universidade, digamos, relativamente pequena, se a gente pensar em termos de universidades como a Universidade de Beijing ou a Universidade de Jilin, onde eu também tive um contato muito grande. Nessa apresentação em Shenyang, vejam, estavam lá presentes, foi uma coisa muito grande na inauguração desse museu, passaram filmes e aqui estava um grupo de estudantes, todos eles estrangeiros. Não se vê nenhuma bandeira do Brasil, na verdade. Aquela verde lá não é do Brasil. Enfim, vocês tinham estudantes de todo mundo. E na vivência que eu tive na China, na verdade, e nessas universidades, principalmente ao Nordeste, o número de estudantes russos é muito grande. Até porque, digamos, eles recebem bolsa do governo chinês. Esse é um outro ponto que é importante que a gente tenha em mente. Quer dizer, se alguém se associar a um grupo de chinês de pesquisa, pode-se conseguir bolsas financiadas pelo grupo chinês. Bom, esse é novamente o Sungye, meu colega. Ele está explicando nesse museu, digamos, tudo muito documentado, sempre toda a cerimônia que eu fui é muito documentada, a gente se sente um astro de Hollywood, na verdade, porque fotografias, filmes, entrevistas, enfim, tudo que vocês possam imaginar, realmente é um país que cultua muito isto. Nessa mesma Universidade Shenyang, vejam, nos jardins da universidade, você vê ao fundo aqui, digamos, está aqueles blocos de casas para estudantes. Vocês tinham uma escultura feita, ilustrando o parque, bem na entrada do campus, feita por um inglês. Um escultor inglês famoso chamado Stone, Rocha, e é uma pessoa que tem uma interatividade muito grande, digamos, com as universidades chinesas. Com isso eu quero só demonstrar para vocês o quanto, digamos, nós participamos, ou melhor, o mundo ocidental pode participar da atividade universitária na China. Bom, a China é um país comunista. Sinceramente, eu hoje tenho uma séria dúvida.
Isso aqui, essa fotografia foi tirada numa cidade extremamente pequena no norte da China. E, bom, vocês veem aqui, é um carro turístico, provavelmente não pertence a ninguém, mas isso é muito comum lá. Eu digo, de fato, essa é uma provocação que eu faço. Eu vou dizer para vocês a minha experiência pessoal. O Sung-Ge, professor Sung-Ge, que é esse meu colega e amigo, eu já o conheci há mais de 10 anos, ou mais ou menos por essa época, ele já está na 3ª universidade. E cada universidade para a qual ele é convidado, digamos, ele recebe uma, como é que eu poderia dizer, um enxoval de noiva, que para nós seria algo muito impossível, né? Imaginem que o professor José Vicente fosse para São Paulo, ele não iria receber nenhum enxoval. Cada vez que um professor do porte dele vai e passa por uma outra universidade, ele recebe um enxoval. Enxoval, quando eu falo enxoval, na verdade, eu estou dizendo para vocês, uma quantia que varia caso a caso, mas que pode. Eu, por exemplo, na 2ª universidade que o Sung-Ge passou, era algo do tipo 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares, para nós é muito. Nos Estados Unidos é razoável, mas na China é muito, porque na China tudo é mais barato. Então, com isso, ele pôde construir um prédio para o seu grupo de pesquisa, contratar um grupo de pesquisadores muito competente na Universidade de Jilin, em Changchun, e iniciou uma série de pesquisas. A partir desses trabalhos que ele teve, ele foi contratado logo em seguida pela Universidade de Shenyang, que é a última e é onde ele está. Sung-Ge, somos amigos, como eu disse a vocês, há uns 10 anos, ou talvez um pouco mais, temos a mesma idade, então temos, digamos, muitas coisas em comum. Essa é uma área de trabalho, digamos, onde o grupo já foi trabalhar durante... Aliás, foi nessa área que eu acabei sendo salvo da areia movediça. Chama Jiayin, a cidade, e fica na fronteira da Rússia com a China, exatamente, a Rússia com a China. Esse rio que passa, que vocês estão vendo aqui, que é um rio enorme, na verdade, é o rio Amur. E o rio Amur, que vocês... a fotografia não está muito clara, mas do outro lado aqui é a Rússia, a Sibéria, na verdade. Né? É a Sibéria, um lugar belíssimo, uma cidade pequena, relativamente pobre para os padrões da China, mas que tem um geoparque, que esse é um dos assuntos que eles mais desenvolvem, fantástico. Fantástico, um dos melhores geoparques que eu vi no mundo. O que significa isso? É que eles dispõem para a população, digamos, formas de mostrar ciência de uma maneira interativa. Então, fósseis, rochas, enfim, tudo que vocês possam imaginar relacionado à geologia, por isso geoparques, são visitados por centenas, às vezes milhares de pessoas ao dia das redondezas. Isso numa cidade relativamente pequena. Minha experiência lá, como eu disse para vocês, é muito rica. Eu fui convidado para um professor visitante da Universidade de Jilin. Não